Olá, amados. Hoje a gente vai falar sobre coisas assim importantíssimas em relação à saúde, né? A cura do câncer, né? Somos assim uma realidade transpessoal, né? E o que eu quero dizer com isso? Que quem está doente cura. Quem é doente não sara. A gente vê isso claramente na vida, no nosso caminho, na nossa realidade, com os parentescos, com nossos pacientes, né? Que quem é que sara e quem é que não sara, né? Quem está doente, sara. Quem é doente não sara, ele foge, né? E sempre vai pôr a culpa, projetar em alguém, no profissional, na situação, na sua vida, mas ele não entende que ele é doente, né? Então, a doença é assim um processo degenerativo, né? Que se instala na mente, na emoção, durante um tempo assim prolongado, né? E então passamos a ser doentes, né? Passamos a ser doentes, né? Porque nós somos o pensamento, né? E o que nós pensamos manifesta ah, no nosso relacionamento social, né? Então você vê assim pessoas mais brutas, pessoas mais infelizes, inseguras, elas têm poucos ou nenhum amigos, né? Quando ela está numa relação social, assim, num episódio, num contexto social, ela percebe que as pessoas não gostam dela, né? Então, porque o que nós somos, nós manifestamos nos nossos relacionamentos sociais, né? Então, o cérebro é um computador, mas precisa de um teclado para digitar. Então, dependendo do que você digita na sua mente, você vai demonstrar que tipo de computador você é, né? Um computador baratinho, um computador mais caro, um computador potente, né? Depende do que você pensa, né? Então, aqueles assim que acalentam assim ideias perturbadoras, né? Vivem doentes, né? E sempre pegam as doenças da moda, né? Então, mal a doença aparece lá em algum lugar e ela ouviu em algum assim, em alguma rádio, em alguma TV, em algum comercial, que está vindo aí uma nova doença, uma nova epidemia, ela já começa a ter os sintomas, né? E porque ela acha assim que tudo de ruim acontece com ela, né? E não é ele ou ela que vai ficar assim sem ter essa doença da moda, né? Então a criatura humana não é apenas o seu cérebro, né? O espírito está assim identificado com o corpo. E através de uma substância, o corpo intermediário, né? É, 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 através dessa substância assim, que é o corpo intermediário, que é o perispírito, né? O perispírito é uma substância que seria o intermediário, é um corpo intermediário entre o nosso corpo físico e o espírito, né? E essa substância, os parapsicólogos, né? Paranormais, parapsicólogos, né? Quando eles viajam na paranormalidade, né? Através da meditação, do silêncio, né? De uma respiração holotrópica, então eles veem assim que o espírito
ele é um princípio inteligente do universo, né? Então, o perispírito, ele é modelado assim de acordo com nossos atos anteriores e pensamentos atuais. Então, que pensamentos anteriores você tinha em relação a essa existência ou no seu passado, ele vai sendo modelado, né, com seus pensamentos atuais, né? E mesmo assim, nós mesmo assim estando doentes, né? Nós estamos assim doentes, né, estando doentes, é, se cultivarmos assim ideias saudáveis, bem-estar, então a saúde vai assim se instalando, né? Então, quando gastamos energia com comportamentos assim vulgares, né? E nós nós brutalizamos o corpo intermediário, que é o perispírito, né? E que são comportamentos vulgares, né? Tudo que fazemos em excesso, ou quanto tempo no seu dia você perde falando mal dos outros, né? Se comparando a um irmão, né? Às vezes um irmão não teve teve oportunidades como você teve, às vezes um irmão não tem uma evolução como você tem, né? E você fica lá rebaixando o outro irmão em relação a você, né? Se comparando, ao invés de ajudar, né? Então, quando a gente fica assim nos comportamentos vulgares, né, fazendo coisas erradas excessivamente, e nós brutalizamos esse corpo intermediário, né, que é o perispírito. E isso vai trazer consequências para a próxima reencarnação, né? Por isso que tem crianças que já nascem com problemas sérios físicos, mentais, que são, eles estão trazendo consequências de existências anteriores, né? E, e se ingerimos assim uma substância assim corrosiva para tentar o suicídio, né? Ou muitas vezes conseguimos esse suicídio, então o campo vibratório será alterado. E na reencarnação, né, na próxima reencarnação, então a pessoa terá úlceras gástricas, né, problemas mentais, câncer na boca, no estômago, no fígado, no intestino, né? Porque foi um suicida em existências anteriores, né? Às vezes é um suicida reincidente, né? Ou uma pessoa que destruiu, tinha poder financeiro, poder assim, às vezes foi um médico que foi mandado para a guerra, e esse médico, a nação que não era sua, ele, ele envenenava as pessoas, judiava ao invés de curar, né? Ele traz essas consequências na existência atual, né? Nada está errado nesse jogo universal, né? E então nós destruímos assim assim com a nossa mente, né? Nossa criação mental, nós vamos destruindo a nossa criação mental, então somos porque vai ter consequências, porque nós somos uma realidade transpessoal, né? Então quem pensa e age no bem, né, produzem mais enzimas que, que caem na nossa corrente sanguínea, né? E atravessando o nosso sistema nervoso e nos imunizam, né? E nos imunizam. Então, quando nós cultivamos assim ideias assim perturbadoras, né, produzimos toxinas que nos envenenam e nos perturbando todo o nosso sistema imunológico,
né? Instalando várias enfermidades, né? Então não adianta ficar se achando vítima, né? Eu não tenho sorte, eu sou azarado mesmo, eu pego tudo, a vida não olha para mim, ou Deus não olha por mim, né? Deus esqueceu de mim. Não, observa seus comportamentos, né? Você eleva você ou você fica se autodestruindo o tempo todo, né? Se vitimizando o tempo todo, né? Então, a gente sempre está fazendo pesquisa assim com pacientes com AIDS, câncer terminais. Você coloca numa sala para assistir filmes assim engraçados, de bom humor, né? Para eles rirem muito. E depois que eles assistem esse filme, eles riem muito ali dentro dessa sala. Então, é medido na saliva ali o quanto fez bem ou mal esse filme para essas pessoas, né? E então é produzido assim quando você está feliz, quando você assiste filmes assim, que você ri muito, que você se descontrai, é produzido uma enzima assim, imunoglobulina, né? Que nos imuniza, né? E, e nos deixa assim, o nosso sistema imunológico mais protegido, né? E quando pessoas assim sadias, né? Você coloca lá na mesma sala, mas muda o filme para assistir filmes assim de sexo explícito, de violência, né? E quando você vai medir a saliva dessas pessoas, existe já uma carência de imunoglobulina nessas pessoas, né? E alguns já saem até assim, já mais perturbados, alguns já resfriados, né? Então, precisamos prestar muita atenção naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente ouve, na nossa convivência, né? Pessoas muito amargas, pessoas muito rancorosas, né? Devemos evitar na nossa convivência, né? A pessoa começa a se lamentar, começa com aquele mesmo filme, tem pessoas que postam isso o tempo todo na nossa página inicial, né? Se vitimizando o tempo todo. Você vê que aquela pessoa não dá passo, ela tá sempre doentinha. Aí ela vai ver que já morreu a avó, morreu a mãe, daqui a pouco vai ela, daqui a pouco vai a irmã, vai a tia, tudo pelo mesmo problema, né? E, então, quando nós frequentamos assim lugares ou lares de grandes tensões, ficamos assim facilmente doentes, né? Então, porque nós recebemos assim diretamente uma alta carga de toxina cerebral. Então, uma mulher recentemente, esses dias, me contou assim que ela tinha alguns gatos na casa e o marido maltratava os gatos, maltratava ela e xingava, humilhava, né? Todo o tempo, toda hora ela xingando, humilhando na comida, no banho, na alimentação. A todo momento aquele homem humilhando ela e a mulher teve que dar os gatos embora e levou aí uma pessoa boa que tinha um espaço, levou para essa pessoa ficar com os gatos. E ela, imediatamente, quando ela se livrou dos gatos, ela ficou esquizofrênica. Ela precisou ser internada no hospital psiquiátrico, né? E quando a gente vai conversando com essas pessoas, né, dentro de uma terapia, nesse hospital, você vai entendendo, né, que jamais um animal vai deixar você doente, né? Os gatos estavam ali até segurando ela para não ficar louca, né? Quando ela acha melhor então doar os gatos para não escutar mais aquela humilhação do companheiro, ela perdeu aquela proteção, aquela paranormalidade que o gato tinha, protegendo ela ali. Automaticamente ela ficou esquizofrênica. E quando, por lei, a gente consegue que esse companheiro saia da casa e os gatos voltem, a esquizofrenia instantaneamente sai da mente da mulher, né? A mulher volta à normalidade
e voltou ao seu trabalho com muito bom humor e alegria, né? Então, quando em ambientes assim tóxicos, né, familiares, no trabalho, seja onde for, nós vamos ficando assim decompostos, né, propícios à doença, né? Mas assim, a vontade firme de viver te devolve a saúde, né? Então, quando uma pessoa está com câncer, né, bons médicos já fazem essa pergunta pro paciente, né? O que você prefere quando sabe que ele está com câncer ali já avançado ou o início de um câncer? O que você prefere, né? Você prefere primeiro uma psicoterapia? Você prefere passar por uma cirurgia ou por uma quimioterapia? Então o paciente responde: eu quero então uma psicoterapia. É uma pessoa inteligente, porque a pessoa assim, ela tem autoconfiança, ela se ama e ela quer entender por que o câncer brotou ali no corpo físico dela, né? Quais são os pensamentos que não são bilus que estão presentes ali na mente dela, né? Então, provavelmente essa pessoa vai se curar, né? Quando ela fala, eu quero uma cirurgia, arranque logo esse tumor de mim, né? A maioria das pessoas fazem isso, pessoas estudadas, né? Pessoas estudadas fazem isso, né? Arranque logo esse órgão e não tem autoconfiança, a pessoa não se gosta, né? Tem lá já um cistinho no útero, tem um tumor já crescendo, arranque logo o útero fora, mulheres que já arrancaram as trompas, ovários, mamas, né? Porque não se gostam, né? Não se gostam, fazem tudo que fazem, até o amor, até o sexo fazem com raiva, né? E, e quando elas, assim, aceitam passar pela quimioterapia, né? E, e a vida, assim, é mais breve ainda, né? Porque ela está, assim, assustada com o câncer, né? Então, maravilha quando fazemos essas perguntas para o paciente com câncer ou qualquer outra doença autoimune ou crônica, né? E ele prefere, não, eu vou passar pela psicoterapia, né? Não adianta você fazer qualquer outra terapia, né? Pode ajudar momentaneamente, mas não vai na raiz. Mas já procurei psicólogo e o psicólogo não faz nada. Olha, como em todas as profissões, tem aqueles que não fazem nada, e tem aqueles que são maravilhosos. Quando você tiver merecimento, você vai estar de frente com esse, né? E tem uns que estão de frente com esse e às vezes não reconhecem. E quando você estiver pronto, você vai estar de frente e vai reconhecer, né? Então, primeiro, antes de qualquer cirurgia, primeiro o tratamento psicológico, né? Porque é para saber qual foi a razão do câncer. Então, a mesma coisa assim, não adianta você ir lá fazer uma cirurgia bariátrica se você não entende a causa, a raiz. Que depois da cirurgia você vai ou engordar de novo ou vai transferir esse descontrole alimentar na bebida, no cigarro, na droga. Você vai só transferir, né? E então a gente nota sim nas pesquisas feitas, né, que a gente faz dentro das organizações com pessoas com câncer, em hospitais psiquiátricos, né, que as mulheres mais ansiosas, ciumentas, temperamentais, né, vingativas, né, são candidatas ao câncer de mama, ao câncer de útero, de trompas, de ovário, né? Porque esses órgãos são a fonte da vida, né? E está numa disfunção, né? E mesmo se dá com o homem, né? O homem ciumento, violento, temperamental, forte, um temperamento forte, né? Ele se sente assim, se sente contrariado, desprezado, ele é um candidato ao câncer de próstata, né? Então você não é vítima,
né? Depende muito dos seus pensamentos mentais, né? Então, o jogo dessa vida é assim, dessa vista é ir assim para além da superfície, né? É encontrar essa pérola da sabedoria, né? Por que eu estou doente? Por que que qualquer ventinho eu já estou doente? Qualquer palavrinha que eu ouço que eu não gostei, eu já estou lá com enxaqueca, né? Qualquer tropeço que não aconteceu as coisas como eu quero, e eu já estou lá mal-humorado, né? Então, precisamos, assim, entender que nós somos um ser intemporal e transpessoal, né? Está, assim, ir para dentro da caverna do nosso coração, né? Todos os estados de doença na Terra estão aqui para nos ajudar, né? Se você, na hora que vem a doença, nem ali você para de lamentar e procura uma boa análise, né? Então você perde a abençoada oportunidade de evoluir, né? E não adianta assim, às vezes a pessoa tem muitas que chegam aqui se lamentando muito. Nossa, eu sou vegetariana, eu passei a ser vegana, como é que eu tenho um câncer, né? Porque parabéns para você que deixou de comer um animal, né? Acho que você é muito grande já de ter esse comportamento. Mas você esqueceu de ter um comportamento animal, um comportamento horrível, feio, brutal na mente, né? Você esqueceu de se autovalorizar. Então, para termos saúde, precisamos viver uma vida positiva, né? E não venere tanto o seu coração, né? Não venere tanto o seu corpo físico, mas sim venere a morada do seu espírito, né? Que é o ser imortal. Gratidão, amor sempre.